Fala, fera! É hora do exercício! Vamos exercitar! Hihi! Fala, minha galera! Chegamos agora em mais uma questãozinha muito boa, muitas pegadinhas que você precisa sacar. Vamos embora do anunciado. Ciências médicas, mas poderia ser qualquer vestibular, inclusive Enem. Num calorímetro ideal, coloca-se 1 kg de água a 100 graus Celsius e 1.250 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Sabendo-se que o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama, e o calor específico da água é 1. Determina a temperatura de equilíbrio desse sistema. A troca de calor ocorre apenas entre o gelo e a água. E aí tem várias alternativas para vocês. Gente, essa é a famosa questão pegadinha. Toda vez que tiver uma questão que tiver gelo e água, você vai fazer o seguinte: preste muita atenção, pelo amor do meu Senhor Jesus Cristo, para você não errar. Você primeiro tem que fazer um teste. Qual é o teste, professor? Você tem que ver, certo? Se a quantidade de calor que a água vai perder é necessária, ou seja, é maior do que a quantidade de calor que o gelo precisa para se transformar em água. Porque, gente, o que é que acontece aqui nessa questão? O que acontece aqui, ó, tá desenhando mais para cá? O que acontece é o seguinte: primeiro de tudo na questão, quando a água começar a perder calor, o gelo vai ganhar. Primeira coisa que acontece é o gelo se transformar em água. É a primeira coisa que vai acontecer. Após o gelo se transformar em água, é que ele vai começar a aumentar a temperatura. Então, primeiro você troca o estado físico para depois aumentar a temperatura. Só que, será que eu variando de 100 até 0, né? Será que ele vai ter quantidade de calor suficiente para transformar esse gelo em água? Isso é o que você precisa saber. Tranquilo? Se tiver, ótimo. Aí você pode fazer lá nosso padrão de questão, né? Quantidade de calor que eu perdi é igual a quantidade de calor que esse cara vai ganhar para poder se transformar em água, mais a quantidade de calor que essa água vai ganhar até atingir o equilíbrio térmico. Aí faz o padrãozinho lá de questão. O que esse cara aqui perder, ó, menos a quantidade de calor que esse cara perder como água, vai ser igual a quantidade de calor que o gelo vai ganhar para se transformar em água, mais a quantidade de calor que a própria água agora do gelo, né, vai ganhar também até atingir o equilíbrio térmico. Esse é o padrão se você tiver, né, calor suficiente para derreter todo esse gelo e variar a temperatura. Como é que eu sei se eu tenho esse calor suficiente? Você vai fazer um teste, tranquilo? Qual é o teste, professor? Você transforma primeiro o gelo em água. Quanto de calor eu preciso para transformar o gelo em água? Primeira coisa que você vai fazer: qual é a quantidade de calor latente que eu vou precisar para transformar o gelo em água? Vai ser a massa do gelo, 1250, vezes a latência de fusão. É que mole, né? Que moleza, lembre-se da fórmula. Vezes a latência de fusão, que é 80. Quando você calcular, né, vai dar quanto aqui em produção? 12.500 vezes 8, vai dar aí pra gente 100 mil. Então você vai precisar aqui de 100 mil calorias para transformar esse gelo em água. Ótimo. Agora você vai fazer o teste, né? Se eu transformando essa água, levando essa água até 0 graus Celsius, eu tiver mais do que aquilo, ótimo. Você vai resolver por aqui a questão. Se não tiver, é porque a questão está lhe dizendo o seguinte: essa água, ela esfriou, juro, ela esfriou de 100 até 0 e mesmo assim ainda sobrou gelo. Por que isso pode acontecer, professor? Porque poderia ter muito gelo. Inclusive nessa questão tem mais gelo do que água. Tranquilo? Então isso aí já é uma coisa que você tem que levar em consideração. Se tiver mais gelo do que a água, já fica, opa, alguma coisa estranha pode estar acontecendo. Então essa água pode derreter todinha, chegar em 0 e agora ficar duas águas em estado líquido a 0 graus Celsius coexistindo com o gelo. Tranquilo? Então vamos lá fazer o teste, né? Se eu pegar essa água e transformar ela até 0 graus Celsius, professor, qual é a quantidade de calor que eu vou perder dela, né? Até 0. Qual é a quantidade de calor que eu vou perder dela? A massa, né, professor? A massa a gente tem que transformar em gramas, vai ficar 1000, vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura, que é 100. Quando nós calcularmos isso aqui, a quantidade de calor vai ser igual a quanto, hein, professor? Vai ser igual a 100 mil calorias. Gente, veja bem aqui essa questão. A água, quando ela foi até 0 graus Celsius, ela perdeu 100 mil. E o gelo precisou desses 100 mil só para se transformar em água. Então foi o que aconteceu, professor. No final de tudo, existiu água no estado líquido a 0 graus Celsius. Sem nenhum gelo, mas sem nenhum outro tipo de água com a temperatura maior.
quê, professor? Porque a quantidade de água que você perdeu para transformar até zero foi a mesma quantidade que o gelo precisou para se transformar só em água. Então, se fosse menor do que 100 mil, fosse 10 mil. Se fosse 10 mil aqui, ó. Eu tinha, sei lá, 100 gramas de água só. E aí ela só perdeu 10 mil. O que é que ia acontecer? Ia acontecer, bicho, que só 10 mil do gelo ia derreter. Só uma parte do gelo é que ia derreter. Só 8 gramas do gelo, se brincar, 8 gramas não, só 125 gramas do gelo é que ia derreter. Só 10% do gelo é que ia derreter. E o resto ia continuar em gelo. Então, se fosse maior do que 100 mil, se fosse, por exemplo, 200 mil, o que é que estaria dizendo? Estaria dizendo, meu irmão, que esse gelo, além de derreter, aumentou também a temperatura. Aí você ia fazer por aqui, ó. Como seria por aqui? Aqui você não saberia qual seria a temperatura final de equilíbrio, né? Seria 20, 25, 30, 50, não sei. O gelo precisou de 100 mil, você já calculou, mais o que ele vai ganhar com a água. Tranquilo todo mundo? Então isso é o que você precisa saber para resolver essas questõezinhas. Resposta da questão, professor, 0 graus Celsius. A quantidade de calor que o gelo precisou para se transformar em água foi a mesma que a água foi até zero. Você sempre precisa fazer esse teste. Tranquilo todo mundo? Estamos juntos, um grande abraço, fique com Deus, você é foda. Valeu!